Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Vamos continuar com o nosso curso de magnetismo pessoal. O vídeo passado foi uma introdução a toda uma explicação sobre a importância das raízes do magnetismo pessoal em nosso interior. Como nós temos feito o nosso trabalho, nós estamos baseados em Durval, Durvale, na verdade, e Heitor Durvale. Vamos começar hoje a nossa aula aprofundando um pouco mais nas raízes do magnetismo pessoal. Depois, na próxima aula, a gente vai falar da importância de pessoas com magnetismo pessoal e pessoas que não têm magnetismo pessoal, tá? Mas a introdução aqui, ele vai, vamos dizer assim, hoje é um início para você entender a importância de você ter magnetismo pessoal ou não, saber se você tem também ou não, o nível do seu magnetismo. E também, quando você tiver contato com uma pessoa com esse magnetismo pessoal, você entender como que funciona e por que as coisas estão acontecendo em você daquele jeito, com contato com aquela pessoa, seja homem ou seja mulher, tá? Então, começando nossa aula aqui, nós vamos hoje esmiuçar esse capítulo aqui do Durvale. Para quem tem um livro, né, nossa aula está na página 49. Tá? Então ele começa assim: o homem, quando eu digo homem, gente, estou falando aqui homem e mulher, tá? Tanto faz, para você compreender. O homem robusto, alegre, bem equilibrado e consciente de sua força e do papel importante que representa na sociedade, não se parece em nada com o pobre lipemaníaco, constantemente presa da mais sombria tristeza e temendo sempre desgraças que lhe não terão jamais de suceder. Então ele começa o capítulo aqui já trabalhando a ideia de uma pessoa, e ele cita algumas palavras aqui que eu acho interessante a gente falar e compreender. Ele cita a pessoa robusta. Os antigos também usavam a palavra garboso, ou seja, pessoa robusta é aquela pessoa ereta, com um olhar altivo, que ela não tem aquela cara de sofrimento que a gente vê hoje. Às vezes, se você para ali, e eu já fiz esse exercício, você passa a observar as pessoas e vê elas passando, você vê o olhar delas assim, olhando para o chão, fixas, carregando às vezes sua bolsa do trabalho, e assim há uma expressão nítida de cansaço. As pessoas não, quando você fica parado, você pode parar e ficar olhando para elas. De 300 pessoas que passar ali, numa estação do metrô de São Paulo, por exemplo, e você fica parado ali, numa posição robusta, você vai ver que 10% disso, até menos, passa e olha para você, percebe o teu olhar observando. Porque a maioria vai passar de cabeça baixa mesmo, se identificando, se colocando nessa qualidade. E aí, quando ele diz aqui, né, da pessoa lipomaníaca, ele vai trabalhar a ideia das pessoas que têm aquela visão de sofrimento constante, que tem aquela desesperança constante, que tem aquela crença de que nada vai mudar na vida. Elas não falam, elas não querem pensar nisso, porque elas ficariam horrorizadas de entender que trabalhando daquele jeito, com aquele salário, elas não iriam chegar a lugar nenhum. E é interessante porque a gente fala assim das pessoas comuns, e é triste porque você fala assim, pô, a pessoa ganha X, ela gasta tanto para viver, sobra, olha lá, 10% do que ela ganha. E 10% do que ela ganha é pouco para quem precisa comprar uma casa ou um imóvel que ela tem na cabeça como sendo bom. Então, aí ela tem que tirar daquilo ali a manutenção da vida, que machuca um dente, ela precisa tratar um canal. Acontece alguma coisa, um exame, e assim por diante. Aí o dinheiro vai indo, e ele nunca chega a lugar nenhum. E tem gente que sabe disso. Só que a pessoa tem um efeito de recusa tão grande. Só que a gente vai ver aqui embaixo o que efeito que isso causa.
tá? Mas aqui embaixo você vai entender o efeito que causa esse comportamento constante, ou seja, essa negação, né? Ou seja, você está esvaziando sua energia, você não pensa no assunto, você não cria esperança, você não cria um projeto de mudança, um projeto realista, né, de mudança, que não esse que na negação você fala, vou tocar, mas Deus há de, uma hora a sorte há de brotar, há de acontecer alguma coisa. Há mesmo. Quantas pessoas você conhece que isso aconteceu? Eu conheço uma. Ótimo. Mas quantas você conhece? 100? E você viu com uma acontecer? Ora, a gente, claro, tem que contar que parte do universo possa estar conspirando e vibrando a nosso favor. Mas se você não se conectar a essa ressonância, isso não vai acontecer. Você tem que estar no caminho, você tem que estar lutando para isso acontecer, se esforçando para isso acontecer. Entende? Vamos continuar aqui no segundo parágrafo aqui do nosso vídeo. É que nosso estado físico e nosso estado moral são solidários, e que se for seriamente afetado, o outro sofrerá sempre desta ou daquela maneira. Então aqui, entenda só os detalhes aqui que ele está falando, para você ficar bem. Ele fala do homem robusto e alegre, bem equilibrado, consciente de sua força e do seu papel importante que ele representa na sociedade. Ou seja, eu tenho uma capacidade e eu utilizo ela. Cada um tem a sua. A minha capacidade é vir aqui, ligar essa câmera e gravar para vocês. Parar minha vida, parar as coisas que eu estou fazendo, não ganhar nada por isso, vir aqui usar essa capacidade que eu tenho. Ela pode ser pouca frente a outras pessoas, mas na aula passada eu falei sobre isso. Não se importe com aqueles que são melhores do que você, nem com os que são piores, para se justificar. Mas aproveite bem aquilo que você é, aquilo que você está sendo, e use ao máximo. Claro, você tem que sempre melhorar 1% ao dia, mas esse esforço é contínuo. Mas, por exemplo, eu sei que eu tenho essa capacidade e eu pratico isso em prol do que ele diz da sociedade. Então eu luto para ser robusto, que robusto tem a ver com elegância, com etiqueta e com moral. Que ele vai dizer aqui, estado físico e nosso estado moral são solidários. Então, por exemplo, o que ele quer dizer aqui é que, assim, por exemplo, uma pessoa que tem amante, por exemplo, uma pessoa casada, um homem ou uma mulher é casado, mas tem seu amante. Esse estado conflituoso não deixa essa pessoa ter magnetismo pessoal, não deixa essa pessoa prosperar. Prosperar em que sentido, Carlos? Porque eu vejo muita gente que faz isso e é próspera materialmente. Lembrando que o magnetismo não fala só disso. O magnetismo fala de atrair qualidade, não quantidade. Qualidade de contatos, qualidade de pessoas. Pessoas realmente alegres, felizes, num patamar superior que torna a tua vida realmente feliz. Muitas vezes você não tem aquele dinheiro que o outro tem. Mas assim, sua alegria, sua felicidade, sua espontaneidade, você tem que estar sempre sendo chamado, convidado para alguma coisa. Para alguém quer sempre ter sua presença ali. Ela pode não falar, mas ela quer você ali. Por quê? Algo de bom sai de você que mexe com elas. Mas sem esse estado moral equilibrado, então, por exemplo, esse cara ele pode ter muita amizade com homens da mesma tendência, mas não homens com outras tendências superiores, que estão, por exemplo, a um patamar acima, no sentido de espiritualidade, no sentido de psicologia, no sentido de conhecer o mundo, viagens. A pessoa fica presa ali naquele mundo dela. Então, a mesma pessoa que rouba, faz coisa errada, ela não consegue ter uma moral e um físico magnético que impressione seu filho. Seu filho sempre vai ver alguma sombra. Alguma coisa está errada no meu pai, na minha mãe, eu não sei o que é. É a corrupção de espírito. Então isso é visível na nossa, que é aquilo que a gente chama de assinatura energética. Magnetismo
ele é isso. Ele é uma assinatura energética. Então você não conseguiria ficar me ouvindo aqui se não houvesse um entrosamento nessa correlação. E também há um princípio moral e ético que você olha e se fala, parece que está dentro dessas conformidades. Porque quando não está, você ouve alguém e você fala, tá, já entendi. Aquela história da segunda mente que eu falo para vocês, né? A pessoa que é cheia de segundas intenções. Está sempre ali. E você consegue ver a segunda intenção da pessoa. Assim como quem assiste um vídeo, como diz o ditado, né? A pessoa é egoísta, ela quer ver a resposta dela atendida. Ela quer que aquilo seja... Mas mesmo isso, nesse processo, a pessoa ainda procura um certo comportamento, uma certa seriedade. Você vê? Moral com a energia magnética andam meio que alinhados, né? Vamos dizer assim. Terceiro parágrafo aqui. É parágrafo que fala, né? A força silenciosa do pensamento, agindo constantemente no mesmo sentido, modela nosso corpo, burila nossos traços, dirige nossas maneiras, dá energia aos nossos gestos e regula a nossa marcha. Talvez aqui seja um dos pontos mais interessantes do vídeo. O que eu falei agora para vocês, quando vocês observarem as pessoas caminhando na rua e você perceber o sofrimento que existe nelas, e é visível isso, você olha, você não vê pessoas de cabeça erguida, alegre, sabe, como naqueles videoclipes de músicas que a gente assistia antigamente, as pessoas estavam sempre caminhando e elas estavam felizes, sorrindo com seus amigos. Quando você vê isso hoje? De verdade, de coração. Quanto de pessoa alegre você vê caminhando na rua? Seja homem, menino, até mesmo jovens estão sendo afetados com isso. Hoje os jovens são afetados pela insegurança, pelo medo. Eles estão tão nas redes sociais que o mundo real ficou amedrontador. Eles andam na rua assim, tipo, não querendo enfrentar a realidade. E a realidade se dá por pessoas, com pessoas. Então, você vê que as pessoas elas estão enfraquecendo. E o virtual está substituindo o real. Só que o mundo é feito de quê? Do real. No supermercado, você é feito de quê? Você vai pedir um café na padaria, é mundo real, são pessoas. Encontrar com os amigos, bater papo, é mundo real. Mas se você ficar com o celular, é melhor você ficar na sua casa. Entende? Veja como as coisas são assim. Então, se você olhar as pessoas e ver elas andando, você vai ver como elas estão manipuladas energeticamente, desgastadas energeticamente. Elas não têm força. Eu sempre falo que chega em casa e trabalha 1 hora para você. Ai, Carlos, tá, o que é trabalhar 1 hora? Aí eu explico. Aí depois a pessoa chega em casa, ela... um seriado é melhor. Um jornal da noite é melhor. Agora está na hora de dormir. Amanhã tem mais. Então a parte mecânica cansativa se torna um vício para essa pessoa. E agora ele vai dizer assim, né? Essa força é silenciosa, seja positiva ou negativa, ela é silenciosa. Do pensamento. Que eu falei para vocês das crenças. Ou eu tenho crenças de esperança, positividade, força. Ou eu tenho uma crença de que não vai dar certo. Eu não vou chegar lá. Isso não vai acontecer. E aí ele vai dizer assim, agindo constantemente no mesmo sentido. Ou seja, se eu não mudo meu jeito de viver, os meus arquétipos, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Eu vou caminhar e bater na mesma tecla. Todo dia vou ouvir o mesmo som. Não muda. Mas isso modela o nosso corpo. Que é o que eu falei para vocês. Quando a gente fala de cansaço, nós estamos falando de pessoas como? De pessoas que estão andando de cabeça baixa. Um excesso de rugas naquele rosto. Um inchaço indicando na face, indicando um sono, um sono que não foi reparador. Entende? É visível a pessoa mais
caída, cansada, desgastada. Então aí são sinais que você vai vendo de claros que a pessoa está se tornando um zumbi, uma atitude robótica. Se ela num sábado, num domingo, ela não consegue às vezes acordar e falar assim, eu vou hoje, aquele sol que eu não vejo durante a semana, vou tomar um pouco de sol no meu rosto. 8, 9 horas da manhã você ir ali tomar um sol, sabe? Tirar a camisa, sei lá, a mulher ficar de biquíni, tomar um sol em casa. Não, você espera um ano para ir para uma praia para depois colocar um biquíni. Não, você tem que tomar energia, sabe? Você tem que ter contato, pisar na terra. Sabe? Temos que fazer coisas diferentes para mudar essa modelação que esse desgaste causa. Burila nossos traços, ou seja, mexe com o visual. Esse estado de elegância, de humor que a pessoa pode ter, de alegria, de ser interessante, tudo isso é mexido. Dirige nossas maneiras, eu falei para vocês, né? Controla no vídeo passado, controla os nossos hábitos. Eu começo a ter hábitos compensatórios para compensar o medo, para compensar a culpa, para compensar o apego. Apego ao meu fracasso, apego, sabe? Tipo assim, apego não é soltar, que a gente fala. O aceitar, ele é o soltar, mas é diferente do que a gente está falando aqui, tá? Do apego. Esse apego, às vezes, é apego a uma coisa que não dá futuro, por exemplo. Apego a um comportamento que não dá resultado. Você está apegado ali, mas você fica botando na cabeça que aquilo vai trazer um resultado. Não vai. Tem que ser um pouco inteligente às vezes, sabe? Para quebrar esse ciclo. Talvez um ciclo até maldito, né? Mas é um ciclo. Dá energia aos nossos gestos e regula a nossa marcha. Aqui entra o negócio da marcha, que é o que até o jeito de caminhar da pessoa é manipulado pelo magnetismo dela. Uma pessoa que tem pouca energia, os passos dela é menor. Ao passo que uma pessoa que tem esperança, força de vontade, ânimo, humor, o passo dela é levemente maior do que o da pessoa insegura. A pessoa insegura, os passos são curtos, são temerosos. A outra não, são expansivos, quer alcançar mais. Então a mesma energia no dia, ela possibilita a pessoa a fazer mais pelo estado mental ou menos, pela fragilidade, pelo controle, pelas barreiras que você coloca para você julgar que não vai ser atingido. Só que, diz a frase, do chão você não passa. Mas alguma coisa fala para você que você sente que alguma coisa vai ser pior, porque lá vai te arrebentar. Não, muitas vezes você conversar com alguém diferente, ver uma possibilidade diferente, e você perguntar como funciona isso, como que acontece. Quer dizer, é o que eu falei para a pessoa numa das nossas aulas. Eu falei assim, o cara quer estudar veleiro. Ele quer entender como funciona, ele acha interessante aquele estilo de vida num veleiro. Mas se ele não vai lá conversar, mas eu não tenho dinheiro, é muito caro. Você está totalmente fora daquele mundo, mas você não tem coragem de ir lá conversar com as pessoas. Sabe? Pegar, assistir. Você não tem coragem de comprar uma revista de veleiro, porque você vai ter... As pessoas vão ficar perguntando para mim, quem sou eu para andar de veleiro? Quem sou eu para fazer uma viagem de veleiro? Como assim? Se você não pular de patamar de pensamento, de sentimento, como é que você vai andar de veleiro? Se você está dizendo, você mesmo está dizendo para você que não dá, que não pode, que você não é capaz, que aquilo não funciona, que não será... Você está dizendo tudo isso. Agora vai lá conversar com as pessoas, vê como... De repente você aprende que como ser tripulante, são montadas equipes, às vezes de pessoas que têm disponibilidade para fazer viagens, essas pessoas não ganham mal. Em detalhe, elas vão ganhar trabalhando um tripulante. Vai aprender ali, vai limpar, mas vai pegar toda a experiência das marinas.
Mas pegar toda a experiência do veleiro, como funciona, dos perigos, não sei o que, aquilo já vai te trazer, tá naquele mundo. Aí eu juntei um dinheiro, eu tenho muita gente vive no veleiro. Aí, quer dizer, um mundo novo se abre para você, um portal de possibilidades se abre. Fala, oh, não é tão difícil quanto eu imaginava. E esse imaginava é um perigo para nós e para o nosso magnetismo interno. Mas na próxima aula a gente continua falando sobre isso, tá? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.